Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula nossa aqui da comunidade Enfermeiros do Bem. Nossa aula hoje sobre tecnologia em saúde e transformação digital. O professor Vinícius Batistella. Vinícius é VP aí de uma holding de saúde que administra alguns hospitais, uma parceria público-privada, médico, e meu grande amigo aqui que sempre topa esses desafios e ajuda a gente a participar das aulas aí. Obrigado, Vinícius, mais uma vez, porque aceito mais um convite nosso. E, cara, a palavra é sua aí, com você. Hoje o Richard foi mais discreto na apresentação, que bom. Geralmente demora uns 15 minutos, mas tá bom. Bom, obrigado aí. Hoje tem um petit comitê aqui, né? Tem 9 pessoas e eu Mas acho que... começa a Fala. entrar daqui a pouco, vamos lá. Não tem problema nenhum, mas eu ia falar, já que a gente está num número que não são 100 pessoas, queria muito que vocês participassem, porque inovação é uma coisa muito legal. E antes de começar a mostrar a apresentação que eu fiz aí com todo carinho para vocês, né? E me apresentar de uma outra forma, vou deixar só um dado, né? Dos 138 países que compõem o ranking mundial de inovação, o Brasil é 76º, atrás de Angola, por exemplo. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso na apresentação daqui para frente. Bacana. Enquanto você abre aí, Elisa Barbosa mandou mensagem. Rio Grande do Sul, Canoas. Conheço Canoas aí. A gente tinha uma clínica de oncologia aí lá no Hospital Nossa Senhora das Graças. Trabalha com gestão comercial, e atua em uma instituição hospitalar. Raíza Loyola. Raíza é de Brasília, 11 anos na área da saúde. Alguns destes trabalhando junto, né, Raíza? E atua como gerente de relacionamento médico no Hospital Dyer. Olha, quem é de Canoas? Desculpa, abre aí o microfone um pouquinho. Que hospital que você trabalha? Eu acho que ela ficou sem graça. Oi, eu não trabalho no Hospital de Canoas, eu trabalho em Porto Alegre. Eu moro em Canoas e Ah, atuo em Porto Alegre, no e Hospital da que... Plástica de Porto Alegre. Muito bom. Na PUC? Não, é um hospital novo, ele tem 1 ano em Porto Alegre. Ele vai fazer agora em Ah, julho. É um que nome que hospital é? Você falou, chique. Elisa? Oi? Que nome que é o hospital? Não Hospital ouvi. da Plástica de Porto Alegre. Ah, Hospital da Plástica, É legal. um hospital novo. Muito bom. Eu tive aí em Porto Alegre uns meses atrás para a gente. Acho que a gente vai construir um hospital aí, Elisa. Mas ainda está em fase de Sim, aqui estudo. tem bastante instituições novas. Sim. Bom, vamos lá. Obrigado, viu, Elisa, de participar. De nada. E você está em Porto Alegre ou em Canoas agora? Eu moro em Canoas. Ah, tem um hospital de uma universidade aí que Hospital da Ubra, o HU. é, eu visitei ele também há Eu uns sou meses. vizinha. Eu trabalhei em 1 ano ali no faturamento, ali Sério? com eles. Eu tenho mais de Nossa, 20 anos na área hospitalar. Minha formação é técnica de enfermagem. muito bom. E eu conheço bastante também a base aérea de Canoas, porque eu fui da Força Aérea há alguns anos. Sim, é pertinho aqui de casa. Que bom. Bom, vamos lá. Vou me apresentar um pouquinho. É, Como o Richard falou, meu nome é Vinícius Batistella, eu sou médico de formação, me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, minha especialização é em UTI, mas já faz alguns anos que eu não faço mais UTI, não tantos, porque eu não tenho essa cara de tão velho assim que o Richard tem já, ele é muito mais velho que eu. É, é uma brincadeira só, gente, pelo amor de Deus. É, Ô, tá, Vinícius, é só eles olharem que eles sabem que é brincadeira já. tá bom, tá bom. É, eu fiz um mestrado no INSPER, um MBA, na verdade, em gestão. É, Hoje eu faço parte de um grupo do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, que estuda basicamente inovação. Estou acabando meu mestrado lá, então eu acho que essa aula é minha grande paixão aí. Infelizmente é a última que eu vou dar. Depois a gente dessa leva que foi quase uma maratona que combinei com o Richard, mas
Depois a gente combina umas outras mais. Diria que foi quase uma pós-graduação. É verdade. Bom, eu trabalhei em fonte. Eu brinco que em hospital é bem difícil achar alguém que tenha uma experiência parecida com a minha, né? Eu sou médico de formação, então eu já trabalhei como médico, já trabalhei como fonte pagadora, já fui gestor da Bradesco, já fui gestor da Sul América, já fui gestor da United Health. É, fui médico, fui chefe da UTI da Força Aérea aqui em São Paulo há alguns anos. E depois eu resolvi fazer gestão hospitalar propriamente dito. Fui gestor da Rede D'Or, tinha uma parte da diretoria operacional da Regional Leste. Fui gestor da BP junto com o Richard. E hoje eu sou VP da Inova Saúde, que é a primeira parceria público-privada do Estado de São Paulo. Bom, falar um pouquinho sobre fundamentos da inovação, tipos de inovação e implementação e impacto. Bom, o que é inovação, né? Se eu posso resumir o que é inovação, a gente pensa que inovar é ter ideias, ou mudar as coisas, ou aprimorar as coisas. Por exemplo, lá atrás, alguém inventou a roda e alguns anos depois, alguém inventou a roda dentada, que é uma engrenagem, e assim a gente foi conseguindo desenvolver. Isso é sim uma inovação, mas o conceito mais moderno hoje de inovação é tudo aquilo que você consegue mudar ou criar e necessariamente tem que virar receita. Tem que ter um boleto lá para alguém pagar essa conta. Se a gente não vira receita, a gente é criativo, a gente não está inovando em nada, né? Teoricamente, nos conceitos mais modernos, né? O processo criativo por si só não é inovar. A gente precisa ter rupturas pragmáticas que impactem a sociedade de forma positiva, tem um impacto gigantesco, mas que também gerem receita. A importância da inovação é justamente a gente poder reinventar. E aí eu vou deixar um ponto bastante importante. As empresas no Brasil, né, como eu disse, a gente está atrás de Angola de inovação, e isso tem um motivo, né? A inovação surge da dificuldade. E, na verdade, eu já falei isso numa outra aula, o Brasil nunca passou por uma dificuldade, como uma guerra, um processo climático importante ou qualquer outra desventura aí que outros países já passaram. Angola, por exemplo, tem guerra civil, teve guerras de sucessão de tribos e todo o resto. Alguém tem ideia do país que mais inova no mundo? Chuta aí, eu esqueci o nome da nossa amiga de Canoas. Elisa. O Elisa, Wesley chuta. mandou aqui os Estados Unidos no comentário. Elisa mandou Israel. Nenhum nem outro. O país que mais inova no mundo se chama Suíça, no ranking mundial de inovação. E a Suíça inova mais por um simples motivo: ela não produz nada. Que chocolate só não sustenta um país com um custo de vida, com um dos custos de vida mais alto do mundo. É, e aí eles têm que inovar. E eles inovam onde, principalmente? Eles são os principais inovadores em segurança, né, de informação e segurança de transação bancária. Basta a gente lembrar que a Suíça não foi atacada em nenhuma guerra no mundo. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial se passaram em torno da Suíça e ninguém mexeu com a Suíça, por um simples motivo: o ganhador ia precisar do dinheiro que estava lá, independente de quem fosse. Um outro país que inova muito, 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 muito é a Islândia. Lá só tem gelo, eles precisam inovar. Também eles inovam em tecnologia bastante forte. Suécia. A Suécia, até um pouco tempo atrás, e hoje a Suécia é o país que mais inova na Europa inteira nesse tipo de tecnologia. A Suécia era uma monarquia que, mediante educação básica e fomentação de inovação, passou a construir caças como o Gripen, tem fábrica de celular, carro e todo o resto, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. E a importância da inovação é tornar as coisas sustentáveis. As empresas que não inovam estarão fadadas a quebrar.
como eu disse numa outra aula, se eu contasse as empresas que eu sei que estão cortando frutos de inovação e que vão quebrar, e não é uma previsão, a gente teve algumas discussões, inclusive com CEOs dessa empresa, mediante aquele grupo do MIT, e elas vão quebrar. Porque a primeira coisa que os caras cortam na dificuldade é a inovação, e eles não têm a visão de que a inovação é importante, né? E os principais desafios da inovação são identificar obstáculos e superar os obstáculos. Por exemplo, a PPP, hoje que eu sou VP, teve o obstáculo de legislação, tem o obstáculo de entendimento, tem um monte de outras coisas, mas ela é uma inovação, é o que sustenta hoje o mercado, o que vai sustentar o mercado público de saúde daqui a uns anos. E tem que trazer benefícios tangíveis, né, toda essa inovação. Bom, falar um pouquinho do processo de inovação, né? As etapas principais de inovação é compreender realmente o ciclo de inovação, então, o que existe num pipeline aí de desenvolvimento criativo, o que a gente pode pensar com geração de ideias, conseguir um sponsor, e aí eu já falei também numa outra aula que conseguir um sponsor muitas vezes é muito difícil, porque a gente não consegue muitas vezes em inovação disruptiva, por exemplo, garantir um resultado financeiro para quem vai ser o patrocinador disso. Então, muitas vezes a gente tem que ir com a cara e com a coragem. Ver a implementação dessa inovação e fazer aí tudo aquilo que vocês sabem de PDSA ou PDCA, para que a gente consiga ir melhorando os ciclos de inovação. Desculpa, deixa eu dar um gole d'água. Bom, e aí a gente precisa de cultura de inovação, né? Que a gente não tem no Brasil. Então, eu vou falar um pouco da nossa realidade, e aí no Brasil como um todo, inclusive na área de saúde, né? Os Estados Unidos hoje já tem uma discussão bastante importante. Se alguém for falando alguma coisa aí no chat, você vai me falando, tá bom, Richard? Estou monitorando aqui, pode ir. Porque daí as pessoas têm vergonha de falar, vai que elas escrevem alguma coisa, tá valendo. A discussão a gente faz de qualquer jeito. Então, vou ler aqui. A Elisa escreveu, nossa, quando você falou que era Suíça ao invés de Israel. Top. Mas vamos lá. Bom, A cultura de inovação, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não vou ficar me atendo hoje a muitas coisas teóricas, acho que é mais legal a gente discutir o que o mundo está fazendo, né? Já percebeu que com a massificação das novas gerações por redes sociais e informações pasteurizadas, né, e polarizadas muito mais hoje, o nível de desenvolvimento e inovação está caindo, porque as pessoas não se permitem mais a discussão, não se permitem mais discordarem uma das outras e produzirem algumas coisas úteis. E o que os Estados Unidos está fazendo hoje? Hoje, ele tem um programa educacional onde ele identifica nas escolas básicas, públicas ou privadas deles, pessoas que têm capacidade e que têm o viés de inovação e levam para um programa junto lá em Cambridge, que é a cidade onde fica Harvard e o MIT, e tem um lugar chamado Kendall Square, que é o principal polo de inovação dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. Isso não quer dizer que eles mais inovam, mas é o polo de possibilidades de inovação. E tem escolas específicas para fomentar esse tipo de pensamento. Enquanto a gente está estudando um livro aqui, discutindo teorias que estão defasadas desde a edição do livro há pelo menos há 5 anos, lá eles discutem processos. E aí eu acho muito legal esse tipo de bate-papo, porque eu vou fazer uma propaganda, o Richard, depois eu te pago uns royalties aí. Mas eu vou fazer uma propaganda que não é minha. Quando eu fui fazer o meu mestrado no MIT, a aula inaugural, que é sobre inovação, né? A aula inaugural tinha um slide, foi só um slide e demorou quase 2 horas. Tinha um cérebro, um coração e um hidrante ligado a um bebedouro. Eu falei, cara, marketing puro esse negócio aí, né? O cara vai falar alguma groselha e tá tudo certo, tipo MBA no Brasil. Aí o cara falou só isso. Resumindo, ele falou isso aqui, ó. O cérebro é para vocês estarem ávidos a aprender.
o coração para vocês estarem dispostos a desaprender aquilo que vocês acham que sabem. E estudar no MIT, esse poder de discussão é como beber conhecimento de um hidrante, tamanho e volume de coisas. E aí eu posso falar para vocês, no final da minha primeira aula, tudo aquilo que me levou até lá naquele momento, que era meus 15 anos de escola, 6 anos de faculdade, 4 de especialização, mais 3 de mestrado aqui no Brasil, foram engolidos na primeira aula. Então é muito rica as discussões. E é por isso que a gente está se a gente hoje está num comitê um pouquinho menor, eu quero que vocês discutam, que vocês falem, me interrompam, porque os slides são o de menos, depois eu posso mandar para vocês. Bom, e inovação como diferencial? A capacidade de inovar se tornou um diferencial competitivo das empresas, né? A gente vê hoje a inovação em matriz energética para automóvel, inovação em tecnologia de televisão, em tela. A Apple, com uma inovação disruptiva aí, alguns anos atrás com o iPhone, que por si só o iPhone matou pelo menos umas 10 coisas, é o principal serial killer do mundo. Matou telefone fixo, câmera fotográfica, computador para e-mail, GPS do carro, entre 1 bilhão de outras coisas que a gente pode ficar falando aqui. Hoje a gente pode se sentir um pouco no mundo dos Jetsons. Para quem é mais velhinho, vai lembrar do desenho. Bom, e falando um pouquinho sobre o impacto da inovação, a inovação transforma os mercados e como isso é possível na saúde, né? Inovar na saúde. O Richard, há uns anos atrás, fez uma inovação que talvez ele nem saiba. Um dia a gente estava sentado lá na BP e a BP tinha 2 faturamentos dela parado dentro dela própria. E aí esse maluco aí apareceu com uma planilha de Excel com 1 bilhão de fórmulas, fazendo uma categorização alemã de contas paradas e fluxos de cobrança e de trabalho. E em 6 meses, num trabalho conjunto aí, muito mais dele do que meu, de verdade, a gente conseguiu colocar todos os faturamentos praticamente para dentro da Beneficência Portuguesa, né? Anos depois, aí o Richard também estava na Redditor, eu acho, nessa época, foi desenvolvido por um cara lá de Recife, como é que era o nome dele? Thales. Thales. Muito bem, Richard, obrigado. Um processo de faturamento em cadeia de produção e ele trouxe a ideia e eu aprimorei isso no Anália quando a gente fez uma reforma estrutural para deixar open space e tudo. As pessoas não se falavam entre central de guias, faturamento, auditoria e expedição. Eu fiz um salãozão aberto, quebrei todas as paredes, não tinha mais como trancar as portas e as pessoas foram obrigadas a se falar. E aí você pode ver, né, quantas inovações aconteceram. O processo do Thales nada mais é do que uma sistematização lá do começo do processo do Richard. Não que o Thales pegou a planilha do Richard e mudou, mas eu estou falando de linha de pensamento, né? E isso tudo fez mudanças culturais. Eu acho que o Richard vai lembrar disso. A Redditor conseguia faturar uma conta de pacote no mesmo dia que o paciente tinha alta. Conta do pronto-socorro tinha alta às 18, às 19 estava faturada. Exatamente, era isso aí. Então, dá para inovar na saúde. Isso a gente está falando de ciclo de receitas, né? E a gente pôde inovar em 1 bilhão de outras coisas. Tem uma tecnologia para centro cirúrgico, para quem pensa em um pouco em assistência, de uma fábrica na Alemanha que fica perto de Munique. Hoje eu acho que está em Munique, inclusive, a fábrica. Chamada Brainlab. Os caras conseguiram fazer um iPad gigante, colocar numa parede com tela touch. Ele junta todas as imagens disponíveis no PACS do hospital daquele paciente. O médico consegue fazer um planejamento melhor, ele espelha a imagem da tomografia no microscópio, faz imunofluorescência e faz uma cirurgia de tumor cerebral com uma margem muito menor de segurança, deixando o paciente ser reintegrado muito mais fácil. Então, tudo isso é inovar. Algumas coisas
algumas coisas são mais difíceis, né? A inovação. E essa cultura de inovação no Brasil ainda é muito difícil, muito difícil. É só a gente pensar que a gente é o principal celeiro do mundo, vamos mudar um pouco de área aí. A gente tem uma produção agrícola que mantém o nosso PIB estável, ou deveria manter, a gente não consegue produzir defensivos e insumos agrícolas. A gente tem que importar da Rússia. Cadê a nossa cultura de inovação? Por que a gente não tira isso daqui? Veja, a gente tem um solo extremamente rico em magnésio, potássio, todo o resto, e a gente não consegue fazer insumo agrícola. Não faz o menor sentido. Mas isso é um problema cultural. A gente continua sendo, lá da época da colônia, a gente vende produtos, matéria-prima e compra manufaturados dos outros. Vamos falar um pouquinho de tipos de inovação, né? Tem uma evolução gradual, que é uma, na verdade, é uma inovação incremental, é quando você pega alguma coisa que já existe e está ali melhorando aquilo que já existe, seja processo, produto, aquilo que você quiser, e isso acontece em ciclos mais curtos e, com certeza, de uma forma progressiva. Ah, um exemplo prático aí de inovação incremental, né? É aquele que eu falei, da roda que virou roda dentada, que depois virou engrenagem, e hoje a gente consegue mexer um monte de coisas aí. E ele tem uma adoção generalizada por ser um negócio mais fácil. Ele mantém uma relevância importante e as coisas caminham de um jeito mais fácil. A gente tem uma inovação radical. Essa talvez seja a mais complicada, né? Ela causa uma mudança disruptiva na sociedade. Vou dar o exemplo de novo do iPhone, mas a gente pode voltar lá atrás e colocar o exemplo da lâmpada elétrica que eu coloquei ali do lado. Imagina como mudou o mundo o cara não ter que ficar pegando óleo de baleia para acender lampião, cara. Ou querosene para acender lampião. Tem um impacto transformador e aí tem um problema, né? Toda vez que você coloca uma coisa radical e transformadora, a chance dela ser rechaçada é enorme. Então, esse tipo de inovação traz, é a que tem mais impacto, mas é a mais difícil de ser feita. E traz nos desafios e oportunidades dela, os desafios geralmente são insights valiosos que se tornam mudanças grandes aí de processos, produtos e todo o resto, mas e trazem melhoram, traz oportunidades também, mas os riscos para quem está sendo sponsor disso é enorme, enorme. E a chance de uma inovação disruptiva não dar certo é gigantesco. Bom, e como a gente pode fazer inovação, né, mesmo assim? Primeiro, como aquele ponto que eu disse que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando a gente percebe, e aí tem um pouquinho a ver com a aula que eu dei umas semanas atrás aí sobre Cultural Awareness, que é sobre diferenças culturais, né, e diferenças de percepção do mundo. Se a gente não consegue discutir, se a gente não consegue ter colaboração nisso, e se a gente não consegue trabalhar em equipe, hoje a gente não consegue inovar. Há séculos atrás, talvez Thomas Edison conseguiu fazer a lâmpada sozinho. A Alexander Graham Bell também inventou o telefone praticamente sozinho e eram desacreditados, né? Ah, e aí eu posso dar alguns exemplos. Newton também inventou um monte de coisas aí e era desacreditado. Agora, hoje, fazer sozinho é praticamente impossível. Se a gente conversar com qualquer pessoa de RH, por exemplo, e eu falei isso também numa aula passada, e a gente perguntar para a pessoa, você quer um gênio 10 com capacidade cognitiva e de correlação entre pessoas 2, ou você quer um cara 8 de capacidade de desenvolvimento, técnica e criação, mas com uma capacidade cognitiva 6, capacidade de interrelacionamento 6. Com certeza vai ser a segunda pessoa. Hoje as empresas não apostam mais nos gênios. Se você for na Apple lá nos Estados Unidos, você vai ver que as pessoas que trabalham lá
são de diversos países, diversas culturas, conversam sobre tudo, tem o ócio criativo delas, tem o espaço aberto, e isso tem que acontecer. A gente tem que fomentar que as discussões aconteçam cada vez mais, né? Sem preconceitos. Isso em tudo. Eu acho que a gente pode discutir política, pode discutir futebol. Por falar nisso, Richard, só para falar em discutir futebol, queria lembrar que o seu time ontem se deu bem. Não, agora é tênis. Ah, tá jogando tênis agora, tá bom. É, é, mas, de toda forma, a gente pode discutir futebol, pode discutir religião, pode discutir o que for. O problema é que hoje o mundo não tolera essas discussões. E isso está impactando diretamente nos índices de inovação do mundo. Ter um ecossistema inovador é ter essas trocas de ideia, é você poder ter essas pessoas que falem dentro de ambientes seguros, né? Hoje você dar a sua opinião provavelmente vire um problema de compliance na sua vida, dependendo da empresa que você tiver ou o cargo que você tenha. Posso contar um caso real de discussão de inovação que foi parar no compliance. A gente estava discutindo, a gente não, a pessoa estava discutindo diretamente com outra sobre os padrões de segurança do hospital, era um diretor de um hospital, e aí vou deixar bem claro, não era eu, e ele falou da guarda pretoriana, que para quem não sabe, era a guarda do César em Roma, e se chama pretoriana porque vem de Petros, no sentido de pedra, né? E aí a pessoa fez um compliance, um gerente fez um compliance contra ele e se identificou falando que guarda pretoriana tinha um cunho racista. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas opiniões e com o que a gente fala. As pessoas não estão preparadas para inovar no Brasil, mas cada vez mais a gente tem que tornar ambientes seguros com todo o respeito, com toda a dignidade, com tudo aquilo que a gente preza na diversidade, mas que a diversidade de ideias seja a diversidade mesmo, que a gente possa discutir. E isso, como eu já disse anteriormente, vai trazer capacidades competitivas para as empresas e para vocês mesmos. Quando a gente tem a mente aberta, a gente consegue opinar melhor sobre isso, né? E sobre vários assuntos. A unanimidade geralmente é burro. Como é que você faz gestão de inovação, né? Tem vários métodos que você pode fazer, né? Eu procurei um quadrinho que eu queria muito ter posto aqui, mas não achei, que era o esquema de inovação para capturarem a Moby Dick. E aí, eles fizeram todo um mapinha lá com análise de riscos e gargalos e todo o resto, e eles chegaram à conclusão que o problema de pegar a Moby Dick é que eles só tinham poucos botes e muitos arpões. Inovar, o mapa de inovação e a gestão da inovação é mais ou menos isso. Não adianta cada um de nós querer fazer o seu melhor na inovação. Vou voltar lá. Se todos nós não tivermos numa equipe o mesmo intuito, a mesma postura de chegada, cada um fazendo o seu melhor, não significa que sairá o melhor do trabalho do grupo. A gente tem que ter uma coesão de pensamentos e um direcionamento. A cultura organizacional, tem empresas que estão mais dispostas a inovar e o papel do sponsor é fundamental. Eu brinco um pouco, outro dia eu estava conversando no hospital, e aí o Richard, que me conhece há muitos anos, e alguns de vocês que já assistiram outras aulas minhas já sabem como é que eu sou. As pessoas têm que parar de achar que quem decide as coisas ou quem consegue promover essas coisas são os C-levels e os diretores. Quem inova, na verdade, e na verdade mesmo, é a base da pirâmide ali de força de trabalho. São vocês que estão começando no mercado, são vocês que estão fazendo um curso novo, são vocês que são mais operacionais. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás que a inovação vem da dificuldade dos países, e a gente estava falando de países? Também vem da dificuldade de processos e dificuldades pessoais. Muitas vezes, quem sabe os problemas e as soluções para eles
são quem está na base. Então, qual é o papel de um C-Level nessa hora? Ser o sponsor disso, acreditar que é possível. Tem uma história, e aí eu nunca procurei se essa história é real ou não, mas até onde eu sei é real. Ah, tinha um problema numa fábrica de pasta de dente, e as pastas de dente muitas vezes saíam, a caixinha saía vazia por um erro da máquina, como era, como devia ser feito, né? Colocaram 5 engenheiros na sala, todos eles discutindo durante 3 semanas como é que eles iam fazer, iam construir uma máquina diferente, iam de mudar processos, não sei o que lá, e para saber se a caixinha estava vazia ou não, raio-x e o caramba tal. E nisso passou o faxineiro e falou assim: posso dar uma sugestão? Aí os caras falaram: pode, ué. Coloca um ventilador aí do lado da máquina, a caixinha que estiver vazia vai sair voando, as outras que são mais pesadas vão ficar. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco do problema e olhar o simples, ver de quem é realmente o problema lá na ponta e não. Ô Vinícius, eu gosto dessas histórias, né? Essa daí é boa, né? Tem a da, que também deve ser uma lenda aí, mas tem a da NASA, né? Que os caras iam viajar para a Lua e aí precisavam fazer anotações e a caneta lá na gravidade ela não Isso. escrevia tal. E aí Essa é pensando em real, viu, Richard? soluções. É, Essa aí não é lenda, não, essa é aí real. pensando em soluções, cara, e reuniões, o cara falou, pô, por que a gente não leva um lápis, né? É. E aí pronto, resolveu, né, cara? Os caras tentando inventar uma tinta especial para uma caneta que pegasse da gravidade, né, tal, da gravidade zero. Mas enfim. Ó, estamos com 23 participantes já, gente, né? Eu acho que, né, para quem perdeu o início aqui, o Vinícius falou para quem tiver pergunta, dúvidas, perguntem aí, né? Abram, acho que é importante todos participarem. Mas vamos lá, Vinícius, desculpa atrapalhar aí. Não, você não me atrapalha nunca, cara. E a avaliação do impacto, né? Como é que a nossa inovação vai mudar realmente o mundo? Como é que a gente consegue fazer com que a gente tenha impacto real? E como é que a gente vai monitorar esse impacto? Vou dar um exemplo real. Assim, a gente estava falando um pouco lá do MIT. Para quem não sabe, o MIT hoje no ranking de universidades do mundo é a primeira faculdade do mundo pelo quarto ou quinto ano consecutivo, se eu não estiver enganado, mas pelo terceiro com certeza. E aí, no mestrado lá, você não faz um TCC bonitinho, aquele trabalho de conclusão de curso que você publica nas formas ABNT e vai parar numa biblioteca e quem sabe um dia alguém vai ler, né? Ah, o término do mestrado do MIT é fazer um processo de inovação aplicável e com retorno financeiro. Você tem que fazer estudo de viabilidade, todo o resto. Então, tá me tirando o sono. Eu estava falando um pouco antes de vocês entrarem para o Richard, que eu estou acordado desde as 3 da manhã, resolvendo as coisas do meu mestrado, mas está tudo bem. Mas veja, vou falar de novo. Enquanto nós estamos aqui, sentados numa escola, sem discussão, ouvindo aquela aula retórica e baseados em livros que estão defasados há pelo menos 5 anos, o mundo que pensa em inovação está estudando de outra forma. E eu vou dar só um pitaco aí, uma pitada, não um pitaco, mas de como inovar pode ser mudar. O Richard deu o exemplo da caneta e os caras voltando para o lápis. Os países mais desenvolvidos do mundo, socioeconomicamente, que são os do norte, da Europa, né, Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, estão com uma lei ultimamente diminuindo a interação com telas dos alunos na sala de aula. Enquanto uma parte, para vocês verem como a gente é atrasado pelo menos 20 anos. Enquanto os nossos filhos, ou os nossos sobrinhos, ou as nossas crianças estão começando a usar tecnologia, notebook, lousa tátil, tudo na escola nesse momento, esses países descobriram que apertar uma tecla do computador, ou seja, o A, o B, o C, o D, qualquer um deles, é apertar uma tecla para o nosso cérebro. E escrever manuscritamente, cada vez que você faz uma letra, o A, o B, o C, é um input diferente para o seu cérebro. Eles já descobriram que o aumento de QI, de novo, da população está diretamente ligado a voltar na cátedra, né, na escola primária e secundária,
a ter escrita, a ter menos tela, a ter mais discussão. Então, a gente precisa melhorar muito ainda aqui no Brasil. É, falando mais um pouquinho aí, e aí assim, gente, ó, a gente está com 43 minutos aí de aula. Se eu não estiver enganado, esse é o último ou penúltimo slide. Depois a gente vai fazer um fórum de discussão. Vamos inovar aqui. Quero que vocês falem um pouquinho. E com certeza algum de vocês é mais desinibido. Então, vamos lá. A inovação responsável, né? Ela tem que ser sustentável e responsável. Ela tem que promover soluções que gerem o progresso econômico, que equilibrem a parte ambiental, que consigam realmente melhorar o mundo. Vou dar um exemplo de uma coisa que parece inovação, mas o Richard tem certeza disso que eu vou falar. Os hospitais sem papel, alguns com handset e todo o resto, e piririm, pororó, quando você coloca um prontuário eletrônico, o que mais se gera no hospital é papel. Foi feito um estudo há uns anos atrás que você gerava quase 40% mais papel com prontuário eletrônico. Hoje isso está diminuindo, mas olha só como uma inovação pode trazer um impacto ambiental e social diferente do que ele espera. Hoje, com certificação digital, com evolução aí da legislação que permite você assinar digitalmente um monte de coisa, isso está diminuindo. Mas demorou pelo menos 15 anos para isso ser uma realidade, né? A inovação tem que abordar desafios globais e que mexam realmente com a estrutura do mundo. Pode parecer que não, né? Mas quando a gente sai lá de um trocáter permanente com um trocáter descartável, é uma inovação, traz segurança para o paciente, só que a gente não pode esquecer que por trás disso tem muito dinheiro e tem um impacto ambiental de um lixo gigantesco que a gente não tinha antes. Isso tem que ser colocado no peso hoje, né? Qual a sustentabilidade que isso vai ter no futuro? E identificar oportunidades emergentes de inovação que sejam sustentáveis. Por exemplo, foi o exemplo que eu dei aí um pouquinho atrás, né? Hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos 50 mil, e agora não lembro o número certinho, mas eu acho que são 50 mil toneladas ano de medicamentos descartados indevidamente, que poluem água, esgoto, terra. O blister demora não sei quantas centenas de anos para ser decomposto num aterro. Por que não a gente não inovar fazendo uma logística reversa para o cara que vai no posto de saúde pegar lá o remedinho dele, ele ter que levar as cartelas vazias? Não que fosse obrigatório que você tolisse alguém de ter o medicamento dele para se tratar, mas que fosse talvez um incentivo aí, ó. Você traz tudo isso aí e você ganha a passagem de ônibus de volta. Dá para a gente inovar em bem poucas coisas e ter um ganho ambiental, financeiro e todo o resto gigantesco. Porque com certeza a passagem de ônibus de volta é muito mais barata do que a gente ficar tratando solo, água, lixão e todo o resto. Bom, e para ter cultura de inovação, a gente precisa ter uma liderança que tenha esse espírito, uma liderança inovadora. Sorte das pessoas que têm o Richard como líder, porque ele é altamente inovador. Ter resiliência e adaptação, né? Você saber que você vai tomar vários tombos aí para inovar e que vai quebrar a cara. Um dos caras que eu acho mais fantásticos no mundo hoje, que falam de inovação, de processo ágil e todo o resto, chama Fernando Arbach, depois sigam ele na internet. Na hora que eu fechar aqui minha apresentação, eu ponho o nome dele certinho no chat ali. Ele inventou o Kindle na década de 80. E aí não tinha internet, tinha uma interface na década de 90, desculpa. Tinha uma interface muito ruim aí. E aí, 20 anos depois, ou 15 anos depois, um cara lá nos Estados Unidos conseguiu, com uma interface de internet e todo o resto muito melhorado, fazer realmente o Kindle funcionar. E aí virou uma febre de livros online do mundo, que quebrou um monte de editoras e impressoras gráficas, né?
Então, para inovar, a gente também tem que estar no lugar certo, na hora certa e no tempo certo. A gente não consegue fazer um negócio que a gente não está preparado. Imagina os nossos pais, vamos supor que isso fosse possível, né? Lá na década de 50, com um iPhone na mão naquela época. Ia servir para quê? Não tinha internet, as fontes de energia eram diferentes, não ia servir para nada. Não tinha rede móvel de telefonia. Então, o que ia adiantar alguém desenvolver um negócio desse lá atrás? Mas por que surgiu um telefone hoje que faz tudo isso? Vocês lembram do. Eu nem lembro o nome daquele, né, daquele telefonezinho que tinha uma tela, que tinha os tecladinhos embaixo? BlackBerry. BlackBerry. Você é velho mesmo, hein, mãe? Pelo amor de Deus. Bom, eu ia falar Aqui, que antes dele era o Bip, né? Mas tudo bem. mas esse eu cheguei a ter, mas tá bom. O BlackBerry foi engolido por um smartphone, cara, com as aplicações. Mas foi um passo. Bom, e legado da inovação, né? Aliás, né, Vinícius? Existe um filme que é meio documentário sobre isso. Eu não sei se vocês assistiram já. Não lembro o nome, eu acho que é Blackberry mesmo, né? Tem um Tem, filme né? chamado BlackBerry. Que conta a história, né? Um pouco do crescimento e tal. Opa, passei aqui. Assistam o filme que é muito bom. Ele conta exatamente essa história aí, como o BlackBerry dominou mais de 90% do mercado e foi destruído. O nome é BlackBerry mesmo do filme. Eu fui procurar aqui na internet um segundinho, já achei. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Assim como assistam um documentário sobre redes sociais. Vocês vão entender um pouquinho sobre como é a pasteurização e a massificação de informações, né? Só vou dar um dado sobre isso que eu estou falando de pasteurização de informação. Os nossos pais deviam perder aí pelo menos 1 hora por dia lendo notícias e que eram escritas e que tinham um certo aprofundamento. Quer dizer, na verdade, eu acho que os nossos avós faziam mais isso. Daí inventaram um negócio chamado rádio e depois um negócio chamado televisão. Só que a notícia que você precisava ler meia hora no jornal, ou 15 minutos, passou a ser veiculada em 2 minutos na televisão. E hoje ela passa num vídeo do TikTok em 30 segundos. E se você acelerar, talvez passe em 10. É, Qual o nível de informação que vocês acham que é mais profundo? Pensem aí. Esse talvez seja um lado diferente de olhar inovações, né? E eu vou fazer um comentário só para a gente dar risada, Richard. Vocês já repararam que quando como a gente acelera tudo hoje, a gente acelera a aula, a gente acelera a televisão, a gente acelera. Vocês vão falar, o que isso tem a ver com inovação? Tem tudo a ver com inovação. A inovação trouxe essas coisas para a gente. Um cara que eu respeito muito, que é um superintendente de TI, um dia me falou que a tecnologia só existe para resolver os problemas que não existiam antes da tecnologia. E é um ciclo vicioso. E é verdade. Vocês já repararam quando a gente coloca na velocidade 2 do WhatsApp como as pessoas parecem mais bravas? Não é verdade? É verdade. Bom, mas o legado da inovação, né? Vamos voltar aqui para a aula que a gente já viajou muito. Cultivar inovação e deixar que organizações deixem um legado duradouro e que seja permanente no mundo é primordial, porque com isso a gente consegue desenvolver mais as coisas, né? Eu acho que essa aula talvez tenha sido a mais reflexiva aí das 5 que eu dei, e esse é o último slide realmente. Esqueci, depois que eu falar com a Sonália, ela não colocou meus dados aqui, eu esqueci de pôr também, cara, mas tá bom. Coloco ali no chat meu telefone e meu e-mail. E Peraí. assim, né? Lembrando que o Vinícius está no nosso grupão de aulas também. Quem quiser tirar dúvida, perguntar, olhar, mandar uma conta para ele pagar no boleto Pix, pode mandar lá que ele acerta para você. Olha quem tá aí, oi, Opa, Selma, tudo bem? vou mandar. Tá no mudo, Selma. Aqui na inovação a gente também ensina a tirar do mudo. Vamos lá. Você tem razão, foi uma aula bastante reflexiva.
Na verdade, a última aula que eu consegui assistir sua, eu também eu acabei mudando, assim, através das suas aulas, muitos conceitos que eu tinha. Então, hoje, na verdade, eu estou, assim, com zero coisas para acrescentar. Eu estou degustando as coisas que você colocou. Ah, que bom. Mas não vai falar nada. Selma, eu fiquei sabendo que você encontrou uma funcionária minha no. Como é que é o nome? No. Feira Conab? hospitalar. É no Não, hospitalar. gente, depois dessa eu pensei, eu vou parar de ficar aprontando nas aulas. Como foi Mandaram que até uma ela selfie da me Selma com ela. Eu falei, vou ter que parar de ficar aprontando nas aulas, gente. Ela me reconheceu na feira hospitalar, sem me conhecer. Falou, você não estava ontem na aula? Ó, coloquei aí meu telefone e meu e-mail corporativo. Ô Vinícius, cara, eu queria abrir aqui, fazer uma pergunta, mais uma reflexão, né? Quando a gente fala, cara, pô, a gente tem mais acesso à informação agora e tá chegando e consegue e tal. E aí eu sempre lembro, né, cara, de dois livros que são conflitantes ali, mas o do Big Brother, que fala do mundo lá em 1984, e o Admirável Mundo Novo, cara. Que o Admirável Mundo Novo fala que no futuro a gente vai se perder pelo excesso de informações, cara. A gente vai ser bombardeado com tantas informações que a gente não vai saber o que é falso, o que é verdadeiro. E a gente vê que algumas coisas estão acontecendo, né, cara? A gente está sendo metralhado, e ainda mais chegando a inteligência artificial, cara, ela tem a arte de produzir 800 notícias falsas em um segundo, com textos e com fontes e com tudo que faz você acreditar, e isso é espalhado de uma forma muito rápida. Queria ouvir um pouco o que você acha né, o quanto é benéfico e o quanto não é esse avanço tão rápido dessa tecnologia, e como tentar mitigar esses riscos, cara, porque a gente tá começando a sofrer esse ataque que foi previsto há 60 anos atrás, né, cara? É, bom, eu vou falar o que eu acho disso, né? Primeiro que a inteligência artificial, se você for estudar a fundo, ela já existe há 60 anos, né? Essa previsão aí, eles só não tinham poder de processamento do jeito que a gente tem hoje, mas eles já tinham desenvolvido alguma coisa, inteligência artificial simile. O que eu acho, né? Eu acho que, eu falei isso também na última aula, ó. Eu sou médico, minha irmã é médica e meu sobrinho está começando a fazer medicina agora. E eu peguei o mesmo livro que minha irmã estudou, o mesmo, não o mesmo livro, mas o mesmo. É o mesmo livro, mas edições diferentes. Que minha irmã estudou, que eu estudei e que meu sobrinho está estudando. O da minha irmã tinha 20 vezes menos página que o meu num prazo de 10 anos. E num prazo de 20 anos, o livro do meu sobrinho tem pelo menos 40 vezes mais páginas, cara. E já está desatualizado. Falando em saúde, tem um estudo que fala que o estudante de saúde, independente de ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta e todo o resto, ele aprende cerca de 10 mil palavras novas por ano. E ó, que a gente só está falando de vocabulário, né? Por exemplo, se a gente for falar só de anatomia, você aprendeu quanto no seu primeiro ano lá de faculdade? Aham. Mas o problema do que você está falando hoje é que a produção científica e a produção de informações, e eu vou me ater só a coisas científicas de informação nesse momento, porque eu acho que talvez seja a base mais fácil para a gente discutir, porque senão a gente vai entrar em política e um monte de outras fake news que eu acho que não vem aqui. Aham. Só a informação que a gente tem hoje de produção científica é impossível ao cérebro humano concatená-las. Impossível. Mesmo que a gente passasse o dia lendo, a gente não conseguiria. Bom, e aí inventa uma inteligência artificial que é capaz de fazer resumos disso tudo e que, teoricamente, você pode confiar, mas não pode, porque depende da fonte de dados, né? A inteligência artificial continua sendo artificial, continua sendo um input. Por isso que ela faz fake news nas outras áreas, por isso que tem fake news nas matérias. Ainda é muito difícil a gente conseguir combater isso. E pior,
a massificação disso, que era aquilo que eu estava falando antes, traz spots de uma realidade que, na verdade, não condiz com a realidade como um todo. E quando você tira essa pequena parte do todo de uma percepção científica, de uma notícia, de uma novidade, seja lá o que for, você descaracteriza aquilo como um todo. Só vou dar um exemplo real. A gente voltou a ter em saúde doenças básicas porque um sujeito, eu não vou falar o nome da revista por motivo ético, mas numa revista renomada internacional, publicou que existiam mais casos de autismo relacionados à vacinação. E aí um monte de pais pararam de dar vacinas para os filhos, por exemplo, de sarampo. A gente voltou a ter sarampo. E aí, quando foram ver o estudo no qual esse cara se baseou e todo o resto, tinha uma falácia metodológica gigantesca. Ele só esqueceu de levar em consideração que se diagnostica mais autismo hoje por uma melhora de capacidade diagnóstica, e não porque a gente está dando vacina. Sem contar que essa revista Com certeza. sem contar que essa revista tinha um viés político, e aí eu não vou entrar nesse mérito, e que todos os editores da época e mais esse autor estão sendo processados mundialmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E hoje, como combater isso, Richard? Só com a informação mais precisa, porque a gente ainda não tem um método de melhoria disso. Mas eu acho aqui, né, Vinícius, que tem uma responsabilidade nossa, e aí falando em tecnologia e estudos e análises ou qualquer coisa que a gente for fazer, de a gente sempre procurar fontes seguras, né, cara? Procurar fontes seguras, entender ali, conhecer. Porque hoje, cara, o Google não é uma fonte segura, gente. Não é Não, porque não é você mesmo. escreveu lá no Google e tá escrito que é verdade, né? Tem que procurar fontes seguras. E acho que um outro ponto importante também é que essas informações, se elas espalham rápidas, é porque elas são replicadas. Cabe a gente ter o discernimento de quando receber alguma coisa, você vai passar para frente ou não, sem antes consultar a fonte, né, cara? Tem uma parte que a gente tem que começar a se reeducar ali, né, cara? Na verdade, Richard, eu acho que você tem toda a razão, né? A gente não pode, assim, ó, a gente vive numa sociedade hoje, e aí eu acho que isso é importante, falando aí um pouquinho de reflexão e inovação. Hoje a gente vive numa sociedade onde você compra um bem de consumo porque um TikToker ou um influencer falou. E você não para pensar se você precisa daquilo, se aquilo é real, ou é uma fonte segura, ou, terceiro ponto, se aquilo é utilizável realmente. E aí a gente vai atrás do influencer. Quando a gente está numa sociedade onde um influencer está ganhando milhões de reais por vender qualquer coisa, e ele vende qualquer coisa mesmo, acho que a gente precisa repensar as fontes que a gente está indo atrás, de verdade. Eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal. Eu tenho 4 filhas, 3 são adolescentes ainda, e a coisa que elas mais fazem é: olha, eu vi isso aqui em tal lugar, não sei o que lá, vou fazer para ver se dá certo. Daí você vai ver, a menina está misturando ácido de bateria com pó compacto para ver se deixa a sobrancelha melhor. Você fala: "Ô, onde você tirou essa ideia?" Isso só uma suposição. Aham, aham. Sei lá, de onde você tirou essa ideia zoada? Não, o TikToker que tem 3 milhões de seguidores falou que é bom. E aí você vê um monte de cara se dando mal. A gente tem que ter esta reflexão que é esse tipo de inovação, inclusive falando um pouquinho de inteligência artificial, Richard, que eu acho que é importante, é uma inovação importante, como blockchain, já deixa você falar, Selma, como um monte de outras coisas, tem a sua aplicabilidade, mas como tudo na vida tem ônus e bônus. Aham. Todos os trabalhos, todos, e aí não é uma suposição, não é uma perspectiva, não é um achismo do Vinícius, são estudos já elaborados para o futuro. Todas as profissões que fazem pensamentos ou ações repetitivas serão substituídas por robôs e inteligência artificial. Quais sobreviverão? E aí eu vou falar da área médica, por exemplo. Quais sobreviverão? Aquelas que têm que ter capacidade de raciocínio e discernimento. O que for repetitivo, esquece, vai acabar. A inteligência artificial consegue compor uma sinfonia, que nem o Beethoven, por exemplo? Não, não consegue. Mas se você der uma sinfonia para ela e mandar ela tocar 1000 vezes, ela toca, toca.
Então, assim, são coisas diferentes. Vou Aham. falar da área médica. O que que vai ser uma das primeiras coisas que vai acabar na medicina? Radiologia. Hoje já tem inteligência artificial que faz o diagnóstico de câncer de mama olhando mamografia com uma acurácia de 99,99999%, enquanto o ser humano acerta em 95%. Já tem, né? Não é um eufemismo. A gente estava falando de um totem na reunião passada que consegue fazer sua análise crítica de sinais vitais e todo o resto e classificar você já no totem. Então, o cara que está lá trabalhando na classificação de Na risco triagem, rodou. vai morrer, acabou. Vamos ser sinceros. O que vai ficar? O cara que tem a tomada de decisão. Vocês viram o robô? Vocês Qual viram o deles? robô chinês que faz 3.000 cirurgias, 3.000 atendimentos dia? Não, mas aí, Selma, a gente vai entrar eu vi esse robô, a gente vai entrar no mérito que estamos falando da China, e aí eu não queria entrar nesse mérito. Você está me ouvindo bem? Estamos falando da China. Veja, eu já falei isso na aula passada e vou falar aqui de novo. A gente precisa desenvolver o país. Enquanto o Brasil demora 30 anos discutindo uma ferrovia que vai passar por 50 quilômetros numa reserva indígena, e vejam, eu não sou contra a reserva indígena, não sou não estou politizando a situação, mas enquanto o Brasil demora 30 anos numa discussão, a China constrói 50 ferrovias. Simplesmente por isso aqui, ó. É o seguinte, o governo, a comida, a moradia, o solo e a sua vida pertencem a mim. Você vai mudar. Ah, não vou. Então tá bom, então eu te mudo. Acabou aí. Você não tem que querer. Aqui, Vinícius, né, trazendo um pouco aqui, cara, quando a gente fala de informação e trazendo um pouco para a área pra área da saúde, pô, acho que na semana passada teve um caso de um empresário que foi fazer um tratamento de pele, peeling ali, acabou morrendo, e a menina tinha feito um curso que ela pegou um PDF da internet e fez um Instagram bonito e, puta, começou a captar a gente. E aí isso mostra o quanto é perigoso, né, cara? Acesso a essas informações como isso é divulgado e ali, né, e manipulado, e você não olhar fontes seguras, tanto você como profissional achando que lê no PDF você vai conseguir fazer, como você um paciente procurando um serviço desse sem validar outras coisas, né, cara? Então tem vários riscos ali, né? Richard, eu vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que fazem cirurgia plástica com cirurgião que não é cirurgião plástico. E veja, não tô falando de procedimento estético. Estou falando de cirurgia, cirurgia mesmo. O cara vai lá e se opera com um cara que não sabe nem se tem formação acadêmica para aquilo e todo o resto. Aham. E aí dá um problema e o que você vai ver o que o cara fez, exatamente o que você está falando. Aí eu fiz um curso online junto com um TikToker que me ensinou a fazer uma abdominoplastia. Obrigado, Legal. viu, Lucélia, pelos aplausos aí. Cara, um outro ponto agora aqui, né? Deixando um pouco essa parte aqui que é mais pesada e polêmica, né? Mas vamos vir aqui. Cara, falando de tecnologia, acho que você trouxe alguns insights aqui. E eu não sei se todo mundo conhece já o conceito da sociedade 5.0, que está sendo desenvolvida pelo governo japonês, que é usar essa tecnologia em prol de algo que geralmente gere valor e entregue algo para a sociedade e de forma sustentável. Então, eles estão montando cidades planejadas. Se você olhar, o Japão é o país que tem o maior percentual de idosos aí que vai ter nos próximos anos e tem sociedades ali que eles estão montando usando a tecnologia para criar sociedades para que o paciente tenha, para que o paciente, né, para que a população tenha que se locomover o menor tempo possível. Então, entregar comida em casa, fabricar ferramenta 3D, tratamento médico por telemedicina, por outras coisas. Eu não sei se vocês viram um pouco, mas pesquisem isso, é bem interessante. Ô, Diga, Richard, Vinícius. você viu, inclusive, que lá eles fizeram uma casa para pessoas demenciadas, que é uma vila mesmo, tem supermercado, tem um monte de outras coisas, e as pessoas dentro convivem como se estivessem na rua mesmo.
É um espaço bastante legal, interativo, e que tem supermercado e tem todo o resto. Então, eles estimulam as pessoas com demência a terem estímulos da vida real, mas dentro de um ambiente fechado, controlado. Cara, mas são sociedades que são fora da regra, né? E, de novo, hoje eu tô meio polêmico, viu, Richard? Se eu falar alguma coisa aí, você derruba meu microfone. Eu vou voltar à pandemia. Assim, eu estava falando nos países mais desenvolvidos do mundo, que é a Suécia. A Suécia não fez vacinação. A Suécia assumiu o risco de que iam morrer pessoas de Covid. E ela encarou isso como uma sociedade madura, que as pessoas, em algum momento da vida delas, iam morrer. É óbvio que morreram mais idosos e pessoas com comorbidades, mas ela comprovou que morreram menos pessoas depois de doenças cardiovasculares. E aí, Não, é igual aqui, ó, Vinícius. Desculpa só te cortar, mas eu estava na área de oncologia agora, né? Em Manaus, reduziu drasticamente o número de novos casos de câncer. Por quê? é porque não teve vacinação e. E porque morreu um monte de idoso, cara, assim, É, por causa que exatamente. pegou Covid, porque demorou a vacinação e teve um problema na área hospitalar, falta de oxigênio, toda aquela crise que a gente viu. Então, é isso, né? Pô, melhorou, tá tendo menos casos. Não, cara, os caras morreram antes, né? Exatamente. Mas tudo bem, mas isso são escolhas que são maduras, Richard. Assim, no caso de Manaus, não foi uma escolha madura. Foi um. Aham. Mas falando da Suécia, o cara fez uma escolha madura. Eu só quero lembrar para vocês, e aí, veja, 90% das pessoas aqui são da área de saúde, com certeza, ou mais, que qualquer coisa na área de saúde com menos de 20 anos é experimental. Então não tem esse papinho que a vacina não era experimental, que não sei o que lá. Ninguém sabe o que essa vacina, na verdade, vai dar daqui 20 anos. Vou dar um exemplo médico também bom disso. Na década de 80, quando você tinha uma úlcera e não tinha inibidor de bomba, você tinha uma úlcera sangrante e você fazia uma gastroplastia. Tirava aquele pedaço que estava sangrando, suturava o resto e parava de sangrar. A mucosa parava de sangrar, beleza. Sim, 20 ou 30 anos depois, um percentual enorme dessas pessoas que tiraram um pedaço do estômago por úlcera estão morrendo de câncer de estômago por boca anastomótica, da época. Porque muda o pH dali onde o cara fazia a anastomose e ele está tendo câncer de anastomose. Tá, quem falou, e aí, assim, eu acho que o nosso papel aqui também, Richard, falando de inovação, na época era uma inovação, ou você fazia isso e o cara morria. É isso. Ou você fazia isso e o cara morria. Isso que eu encontrei. Nossa, Era. A Siri quer participar da aula do meu celular, velho. Desculpa, viu? Inovação, ó. A Siri já quer dar um É, atropelo. é. A inteligência artificial tomando a sua aula aí, Vinícius. Vai dominar. Mas de toda forma, 30 anos depois, descobre-se que tinha um efeito colateral terrível. Mas naquele momento histórico, naquele ponto histórico, era inovador e era o que salvava vidas. É isso aí. E talvez você tenha dado uma qualidade de vida 30 anos a mais para essa pessoa que ela não teria, né, cara? Sim, mas o problema, Richard, é que ser o cara do dia seguinte e falar que É. aquilo era ruim Não, é é sempre fácil. mais, é É sempre mais isso, né? fácil. É isso. Né? É esse o ponto. Então a gente tem que tomar Pessoal, muito cuidado. perguntas, comentários, senão vocês vão ficar ouvindo o bate-papo meu e do Vinícius aqui. Participem. Ó, vou escolher alguém para falar. Ô, Wesley, você que faz tecnologia, fala alguma coisa aí. Ixi, mano, o Wesley sumiu. Opa, mandou ali, ó, mandou um opa. Se quiser abrir o Opa, microfone, Wesley, não sei se você está conseguindo, se tem acesso aí, mas fique à vontade. ou manda no Hi, chat mesmo. deixa para a próxima. Tá bom, então vamos pegar uma outra. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão aí. A Selma tá travada. Posso falar aqui? Cristiano. Boa noite. Ô, mãe, eu gostei Parabéns. da sua barba, Cristiano. Ah, obrigado. Eu estava vendo sobre a tecnologia hoje das cirurgias que podem ser feitas com óculos 3D. Chegou a ver sobre isso, alguma coisa? O que você acha sobre isso? Cara, aí não vou. Eu sou um cara bastante sincero, eu não cheguei a ver nada sobre isso. O que eu vi um pouco foi de cirurgia no metaverso, e vocês podem ver que ninguém mais fala nada de metaverso, né? Acabou a febre do metaverso. É uma inovação que ainda não está preparada, falando do metaverso, que não está preparado o mundo ainda
para colocar em prática. Mas com óculos 3D eu não vi ainda não. Eu vi o óculos 3D aí da Apple, eu cheguei a dar uma olhada nele, experimentei, mas já estão devolvendo os óculos da Apple também nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, causando acidente para dedéu. É. Ah, Mas você Então, sabe até aqui, Cris, né, sobre metaverso e óculos aí que o Vinícius falou, dentro da Oncoclínicas, que a gente tinha lá mais de 800 oncologistas e oncoematos ali, já tinham aulas e tumor boards lá que eram feitos já no metaverso e que os caras de diversos estados e cidades colocavam óculos e tinha um palestrante e dava aula como se estivesse numa sala de aula, todo mundo presencial, cada um sentado na sua carteira com uma lousa e, cara, um ambiente totalmente realista ali. Os caras trocavam ideia, experiência, como se estivessem juntos, cara. E tinha várias aulas ali. Era bem bacana, assim. da hora, da top, hora. top. Mais alguém? Eu acho aqui, né, Vinícius, a gente tem hoje, na nossa realidade brasileira, dentro da área de saúde, o nosso avanço tecnológico hoje ele está muito focado ainda na parte mais de atendimento, fluxo de paciente, cobrança tal, e talvez menos no foco assistencial e preventivo, né, cara? A gente tem coisas acontecendo, mas eu não sei se é pelo nicho que eu tô, mais de 20, 30 caras que procuram as nossas empresas de startup, sempre falando em resultado financeiro, fluxo da conta, controle, gestão, e nunca falando em algo focado na tecnologia pro paciente, no tratamento, alguma coisa específica. Eu acho que a gente investe pouco nisso ainda quando a gente fala de startup. Grandes empresas, a gente sabe o que faz, a indústria está olhando isso, traz coisas de fora, mas no Brasil eu acho que a gente não foca muito nessa assistência, cara. Ô, Richard, eu vou dar um spoiler aqui, né? O meu trabalho de conclusão de curso lá do MIT, junto com mais 4 países, traz um pouco, não de assistência propriamente dito, como você está falando, mas de uma percepção de como melhorar a saúde básica dos caras, né? E aí, como eu Aham. disse, lá você tem que fazer um trabalho com o foco de impacto social e mundial, né? Então, o intuito é desenvolver um processo de logística e logística reversa com prontuários eletrônicos integrados para dispensação de medicamento a domicílio. Você diminui mobilidade, você aumenta a qualidade de vida, você traz segurança terapêutica, e você traz segurança de dispensação de lixo, essas coisas todas. Então, cara, é um negócio gigantesco lá que a gente está pensando em fazer. Pensando não, né? Já está, cara, na penúltimo. A gente só está agora na parte de viabilidade econômica. Mas eu vejo que as pessoas começam a mudar a cabeça. Aqui no Brasil também, porque tem um outro cara aqui do Brasil que está fazendo esse mestrado comigo, e a parte dele é de integração de prontuário com maior resultilidade clínica para os pacientes, de uma forma lá que eu tenho um NDA, não posso contar o detalhe, mas, cara, eu acho que está começando a mudar. O problema, Richard, de novo, né? Vamos voltar ao primeiro slide da inovação. A inovação tem que trazer receita. E aí os caras no Brasil hoje entendem que ciclo de receita, ciclo de faturamento e saving é o que traz receita para a empresa. E aí tem que mudar esse mindset, porque Gestão eficiente, não tratamento eficiente, né, cara? exatamente. É Aqui, esse. cara, aqui acho que quando você fala um pouco assim, né? A gente até teve uma aula semana passada com o Daniel também falando sobre transformação, e ele desenvolve aplicativos e tal. E a gente estava falando um pouco do conceito de blockchain e prontuário único, né? A gente vai ter um prontuário único, que é, né, cara, os nossos dados de saúde que vão estar dentro de um blockchain para que todo mundo tenha acesso, independente de onde você for. Né, a gente vai ter acesso ao prontuário e esse registro vai ficar salvo para que todo mundo consiga enxergar. Isso vai acontecer. A gente só não sabe quando, né, Vinícius? O problema disso, na realidade, isso já podia ter acontecido. O problema, de novo, é a regulamentação e a morosidade da tomada de decisão. Enquanto o governo estiver querendo falar o como você faz e não o que você tem que fazer, veja, são coisas diferentes.
Ele pode falar, eu quero um prontuário eletrônico integrado para o Brasil inteiro. Cara, hoje já dá para fazer. Se você olhar hoje, assim, o próprio. A gente até falou isso na outra aula também, Vinícius, né? O próprio governo hoje já está montando dentro de uma lógica de blockchain ali, esses dados consolidados com o GovBR. Sim. Então, dentro do GovBR hoje, você tem a sua carteira de trabalho, a sua carteira de habilitação, o seu cartão SUS com as suas carteiras de vacinações, exames realizados, você tem ali dentro, cara, tá tudo ali já, né? E já está Então, disponível para qualquer pessoa olhar, né? Assim, se você quiser, aonde você for, vai estar disponível ali. Então já está começando algumas coisas, né, cara? então, mas é porque mudou o mindset destas pessoas de querer fazer o como e falar o como e fazer o quê. Vou dar um exemplo. O cara chega para você e fala assim, ó, eu preciso que um laudo, vou falar uma coisa banal, eu preciso que um laudo esteja no Pax em 2 milissegundos, quer dizer, a imagem esteja no Pax em 2 milissegundos. Tá bom. E aí ele fala para você, na mesma licitação, o computador que você vai usar para isso é um 386. Aham. É impossível, É não vai inviável, acontecer. inviável. Aham. Inviável. Então, assim, é óbvio que eu dei uma exagerada aqui, Aham. mas o governo precisa parar. E isso é uma maturidade de processo. Eu vou dar um exemplo real de legislação e inovação, tá bom? Real, que eu tô falando. Se você for em qualquer hospital público do Brasil hoje, chegar para o gestor da farmácia e falar assim, ó, me fala esses 3 dados. Seu giro de estoque, seu giro de estoque, a sua perda de medicação e qual o budget que você tem anual, ele não sabe responder. Ele não sabe. Eu já perguntei isso em mais de 14 estados. Não sabe. E aí, o primeiro fato que a gente tem é indignação no sentido de falar, pô, como é que o cara não sabe, velho? O fruto da boa gestão Aham. farmacêutica de Aham. logística é É. isso. Aí, na hora que você vai ver a legislação, alguém aqui conhece algum hospital que não tenha perda de medicação, ou mais ou menos? Se tiver, por favor, levanta a mão e me fala, porque eu não conheço nenhum. A gente vai conhecer o case, velho. Hã? A gente vai lá Aí, porra, conhecer aí o eu vou aí. case. Aí eu vou aí, de verdade. Mas por que eu tô falando isso, Richard? Porque o cara, quando ele mede isso no sistema público, ele é acusado por improbidade administrativa e ele é processado no CPF. Então é mais fácil eu não medir. E aí todos nós que somos aqui da saúde sabemos que é sobre notificação de erro ou possível erro que você faz melhoria contínua. Então, se eu não meço, como é que eu vou melhorar, cara? Então, por isso que eu estou falando o que precisa mudar. Precisa mudar muito ainda a legislação. Veja, eu não acho que o cara que faz improbidade administrativa não tem que ser penalizado. Tem um monte de regras aí. Mas não é tudo que. A gente saiu de uma realidade, e aí eu estou falando muito de público, mas isso serve para o privado também. A gente saiu de uma realidade onde o Brasil era leniente com um monte de falhas para um Brasil onde a falha, e aí a falha eu estou falando de quem está no chão de fábrica, ou quem faz gestão, ou quem. Não estou falando de grandes empresários e políticos, estou falando de quem trabalha aqui no Brasil mesmo, que dá a cara a tapa todo dia e todo o resto. Por uma penalização para qualquer erro. Quantas vezes você já ouviu dentro da empresa que você não deixa isso acontecer? Mas com certeza já ouviu, porra, o cara errou, manda ele embora. Tenho, Aham. tenho certeza que você não deixa acontecer. Eu não deixo acontecer. Mas eu já ouvi muito. Ah, errou, manda embora. Não, não manda embora. Ensina o cara para ele não errar de novo, cara. Porque você vai pôr outro cara lá e ele vai errar de novo, a mesma coisa, o É outro cara. assim, o que eu costumo dizer é assim, ó, o ser humano vai errar. Ele vai Vai. errar. Eu Agora, erro, você erra. agora a gente tem que olhar, né, por que que ele está errando. É. Sim. E aí, vamos olhar por que que ele está errando e vamos tentar arrumar para o cara erre menos, né? Ou pare de Então, errar. é Então, esse o ponto. E isso tem tudo a ver com inovação e tecnologia. Se você pode colocar isso a favor do cara errar menos e melhorar processos, ótimo. A gente não quer que as pessoas percam emprego com inovação, a gente quer que as pessoas trabalhem melhor. sim, sim. Cara, caramba, mano, eu tô ficando sem voz. Ninguém quer falar nada? Pessoal, já Elisa, tá fala dando, alguma ó, coisa aí, Elisa. já tá dando 8h20 aqui. Aproveitem se quiserem fazer pergunta, senão a gente vai começar já a fazer o encerramento aqui. Olha aí, peraí, eu vou falar para uma pessoa falar um negócio. Ô, Simone, imagina que Simone que eu tô falando. Quem que é? Simone Gondos, tá ali, Não, ó. mas ela não tá mais, ela saiu, eu acho.
Ah, ela saiu? Saiu. Ah, aí não vale. Bom, tá bom, gente. Ninguém. Ó, vamos lá. Última oportunidade. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Bater palma, agradecer? Me xingar? Ó, minha mãe chama Wanda. Se vocês quiserem xingar, xinguem a mãe certa. Lucélia mandou. E esse exemplo acontece em inúmeras situações, principalmente no público devido a processos licitatórios que são feitos como o exemplo de discrepâncias de descrição do próprio objeto, sem preocupação em resolver. É verdade, é isso mesmo, Lucélio. É isso. É o exemplo que eu falei de falar como e não falar como. E a Vânia? É que vocês são feras, ninguém quer se arriscar. Ah, como assim ninguém quer se arriscar, Vânia? Eu me arrisco. Vamos lá. Vamos lá, Vai, Janderson. Janderson. Manda ver aí. Segundo o William, diz que sem dados você é uma pessoa qualquer com uma opinião, né? Então, assim, é muito importante quando o senhor fala que a gente tem que ter dados, né? E aí, através disso, eu queria saber do senhor, o senhor falou de tecnologia, inovação, e aonde entra a sustentabilidade? Que é um tema, assim, até meio que as pessoas falam muito, né? Uma empresa tem que ser sustentável, tem que olhar para o ambiente, para o meio ambiente, tem que o lixo que é produzido tem que ser reciclado. Então, assim, eu fui abrindo parênteses aqui, eu fui fazer uma compra num local que vende perfume DC, não vou falar empresa, e a mulher falou assim: "Você tem um frasco?" Aí eu digo: "Não." Nem imaginava. Porque se você tiver o frasco, eu vou te dar um desconto. A empresa está fazendo isso. Então, você usa o perfume, na próxima vez você traz o frasco, eu te dou um desconto. Na área da saúde, a gente não vê isso. A gente não vê, por exemplo, tem muitos frascos de vidro, mas esse vidro é descartado e a gente não sabe o destino dele. Até sabemos, né? Mas a gente não sabe o final. Então, assim, com a sua experiência, o que, que a gente tem já de estudo que possa amenizar essa quantidade de descarte em ambientes, vamos dizer assim, próprios, né? Mas que não será adequado futuramente para o ambiente. Então, Janderson, assim, ó, o que eu posso te falar de dado é o seguinte: a maior parte dos hospitais hoje já tem coleta de lixo seletiva com a parte descartável ou a parte reciclável segregada. Isso gera até receita para os hospitais, sejam eles quais forem, públicos, privados, filantrópicos. O problema é que a legislação ainda hoje, e vamos voltar ao que eu estava falando, que a gente ainda tem problemas regulatórios, não permite que se recicle tudo. A gente tem que lembrar que tem lixo infectante, tem um monte de outras coisas que são incineradas e todo o resto. Eu deixo você falar, Richard, peraí só um pouquinho. Mas a maior parte do que é possível pela legislação hoje já é feito, Janderson. Você está falando de frasco de ampola, essas coisas, provavelmente, né? Sim, De geralmente vidro. contraste, né? O contraste. Então, mas o contraste tem um alto poder contaminante. Você não consegue, hoje, pela legislação, reciclar ele, os vidros de contraste. Temos problemas de ordem ainda um pouco estrutural. Eu visitei uma empresa de reciclagem, Janderson, um outro dia. Eu tenho essa cara bonitinha assim, mas eu rodo em todos os lugares que você pode imaginar para conhecer coisas novas. Cara, uma tecnologia alemã que tem aqui no interior de São Paulo, o cara tem um nível de separação de lixo que cara, é impressionante. Faz tudo sozinho por peso, flotação, magnetismo, o que você quiser, o cara tem lá. Mas hoje eu acho que ainda a gente tem um problema grande de legislação e a gente tem um problema pior, que são as coisas que são infectantes e não podem ser recicladas e nem ter um destino muito diferente. Hoje, cada vez aumentam mais nos hospitais, que são os descartáveis cirúrgicos, né? É, isso é um Sim. problema. Isso vai mudar. Se a gente conseguir começar a mudar, por exemplo, o descarte de medicamento, já muda muito. Fala aí, Richard. Não, eu ia usar de exemplo aqui em Brasília, Janderson. A gente tem aqui um decreto que as empresas de saúde, a gente tem que contratar empresas, isso é pela SLU aqui, a gente tem que contratar empresas especializadas em coleta de lixo hospitalar
para que recolham isso e dê o devido tratamento. Então, é uma obrigação nossa. A gente tem que contratar esses caras para realizar essas coletas e fazer isso. Então, aqui em Brasília, o nosso lixo hospitalar ele é destinado a essas empresas que dão o devido tratamento, e se não derem, a responsabilidade e a multa é nossa. Então, a gente tem que olhar isso. Eu acho que um outro ponto importante também que tem, cara, a gente falando um pouco, né, na parte de sustentabilidade. Nessas últimas empresas que eu trabalho e que o Vinícius está também, a gente é vinculado a fundos de investimento, cara. E esses fundos de investimento, muitas vezes, eles captam um capital estrangeiro para poder investir aqui. E essas empresas de fora, o que conta muito nesses investimentos, essa sua empresa faz o que eles chamam de ESG ali, que é trabalhar com sustentabilidade. Isso conta pontos e existem empresas de fora. Se você não tem esse programa, eles não investem, né? Porque eles entendem que isso pega mal para a marca e para o nome deles. Então, assim, cada vez mais tem essa conscientização. E eu acho que o último ponto importante aqui em Brasília existe o IPTU verde também. Então, a gente que é empresa de saúde aqui, por exemplo, se eu coloco todas as minhas lâmpadas, mais de 95% das minhas lâmpadas de LED, eu tenho tanto por cento de desconto de ITPU. Se eu faço um telhado com jardim verde, mais tanto. Se eu faço o calçamento que passa a água da chuva ali, que retém água, também tem um outro preço. Pode chegar até 17% de desconto de IPTU, cara. Então, tem alguns planos de incentivo aí para que você possa, dentro da área de saúde, tornar as coisas mais sustentáveis também. Legal. Boa, Jonas, eu gostei da sua pergunta. Boa. Obrigado. Obrigado pela resposta também. Não, para com isso. Bom, Alguém, pessoal, alguém alguém mais? mais? Ô, Rio, eu tenho certeza que as pessoas estão xingando minha mãe depois que eu falei que o nome dela era Wanda, velho. Tá com a orelha ardendo lá, tá vendo, cara? Então vamos lá, vamos acho que encerrar. Pô, Vinícius, mais uma vez, cara, obrigado aí pela aula, pela nossa discussão. Eu sempre, quando a gente faz esse nosso bate-papo aqui, para mim é super prazeroso. Eu faria toda noite uma vídeo nossa para a gente conversar e bater papo, matar saudade, cara. Mas eu queria agradecer, acho que você trouxe bastante conteúdo aí. Obrigado mais uma vez. Se quiser as últimas considerações, fique à vontade, que daí eu encerro aqui. Ó, gente, assim, ó, primeiro eu quero agradecer o Richard, né? Essas quase, se a gente pegar 1h30 aí vezes 5, dá quase 9 horas aí de aula. Com a presença de todos vocês, assim, começando lá com um tema bem operacional mesmo, de faturamento, e depois a gente teve aulas mais reflexivas, né? E um pouco mais. Faz a gente sair um pouco da casinha. Quando a gente vai para uma aula de inovação e a gente não sai incomodado com aquilo que a gente faz, eu acho que não serviu para nada a aula. Então, por isso que eu fiz questão de hoje fazer um bate-papo mais longo. Mas essas quase 9 horas, com possibilidade de troca com muitos de vocês que falaram, com quem não falou e escreveu e todo o resto, saibam que eu aprendo muito também e bater papo com vocês é sempre muito bom. Ainda mais quando eu tenho de conversar com o Richard. A gente, cara, é uma pessoa fantástica que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas e isso por si só já é um mérito muito especial. É, Queria agradecer a oportunidade, Richard, de verdade. Eu acho que lá atrás, vou contar um pouquinho e eu não vou demorar, de verdade. Lá atrás, quando o Richard me ligou e falou assim, cara, eu estou fazendo uma comunidade, não sei o que lá, e vai ter que dar umas aulas, você consegue me ajudar? Eu falei, mano, quantas aulas são, Richard? Ele falou, umas 3. Eu falei, quantas você está precisando de verdade? Ele falou, ele falou algumas. Eu falei, cara, vamos lá, me põe aí em todas que você precisar, eu tamo junto. E por que isso? Porque eu acho que não faz sentido na vida a gente ter conhecimento para a gente. Hoje eu fiz uma reunião bastante importante com 3 superintendentes médicos e a pergunta que eu fiz para eles foi: o que era mais importante, conhecimento ou sabedoria? Vai parecer bobo aí para um monte de vocês, mas façam uma reflexão: vocês preferem ter conhecimento ou sabedoria? Eu acho que essa talvez seja a mensagem. E aí um deles, só vou contar um caso, um segundinho.
Um deles resolveu tirar um baralho de coaching e tirar uma carta para cada um. Boa, Wesley, eu também acho que sabedoria é. Eu não devia ter falado a minha, minha opinião, mas. Ele tirou um baralho de coaching e tirou uma carta para cada um. E aí ele falou assim: vamos ler a carta. Daí um tava assim: se você precisa de amigos, faça tal coisa. A outra era assim: qual o seu propósito de vida? Eram só perguntas reflexivas. E aí ele me deu uma carta. E a minha carta era a parte de descrição técnica do baralho. Baralho feito com papel encartonado. Eu falei, mano, era uma carta para autorreflexão e você me dá a descrição técnica do baralho, cara. Ele falou assim: eu vou tirar essa carta daqui, mas eu acredito de verdade que nada na vida é por acaso. E aí eu fui refletir sobre aquilo que tinha acontecido e talvez eu estivesse precisando um pouquinho mais de discutir com pessoas como vocês, e falar mais sobre isso, porque eu acho que isso é importante, a gente trocar. Então, eu só tenho a agradecer. Foram 9 horas do meu tempo prazerosas. Conheci a Sonali, que foi uma coisa fantástica. Ela me ajudou muito. E, Richard, sempre que você precisar, irmão, você sabe que para você eu dou um Legal. rim, velho, se precisar. Valeu, cara. Obrigado. E aí, pô, você falou essa de sabedoria, eu que vou dar uma estendida agora aqui também, mas me lembrou de uma figurinha que eu vi lá, que o cara tá falando com o sábio, né, com o mestre dele. Ele fala: mestre, como eu viro um sábio? Aí ele fala: fazendo boas escolhas, né? E como eu faço boas escolhas? Fazendo más escolhas, né? Você vai aprendendo e aí você vai acertando, né? Ó, já que o Richard estendeu, eu vou acabar minha aula com uma piada muito ruim, mas eu vou contar a piada. O cara também chegou pro mestre e falou assim: mestre, faz 8 anos que eu faço Kung Fu com você e como é que eu não fico melhor? Daí o mestre falou assim: você já viu as gaivotas voando em direção ao sol? Ele já. Você já viu a água da cachoeira caindo sobre as pedras e não mexendo as pedras? O cara falou: já. Você já viu o vento batendo na grama e tarará? Ele já. Daí ele falou: então para de olhar tudo isso e vai treinar, que talvez você melhore. É isso. Bom, Gente, gente. Pô, obrigado. A nossa aula e a nossa última sessão de piadas, elas vão ficar salvas no nosso canal do YouTube aqui, Enfermeiros do Bem. Sigam a gente e até a próxima aula. E Vinícius, obrigado mais uma vez, pessoal. Tchau, valeu. dá um beijo na esposa e no filhão. Valeu, valeu, mando sim. Falou. Valeu.